Nosso tema de hoje, a utopia descalça. Vamos mexer, vamos sentir, vamos entender, compreender por onde passa a utopia descalça. Sejam bem-vindos e vamos à nossa preleção. A pedagogia franciscana proclama a utopia descalça como um antídoto definitivo para o inverno da exaustão moderna, resgatando o vigor dos manuscritos originais de Assis para curar nossas patologias contemporâneas. Ao exigir uma coerência sineglossa, esta pedagogia fecha o abismo entre o discurso e a prática, desafiando educadores, educandos, comunidade em aprendizagem, a trocarem a ansiedade do consumo pela liberdade suprema do despojamento voluntário. A comunidade em aprendizagem inverte a pirâmide social ao apresentar a minoridade e a fraternidade como recursos de gestão, onde a autoridade nasce do serviço real e do toque na carne ferida das periferias. Sob a mística do parentesco cósmico e da alegria resiliente, a educação deixa de ser uma métrica de performance para tornar-se um encontro encarnado com a realidade e a justiça silenciosa, sistêmica. É um chamado contagiante para abandonar as seguranças ilusórias e caminhar com audácia em direção a um futuro onde o abraço humano e o cuidado com a terra são os únicos fundamentos possíveis para uma paz duradoura. Venham comigo em busca de mais detalhes. Venham comigo. Vamos à nossa reflexão de hoje. Certo, vamos desempacotar isso. O nosso foco de hoje neste mergulho nas fontes são os textos do João Barros sobre a utopia descansa e como essas ideias dialogam com a proposta do Jubileu de 2026. Exatamente. E a premissa que ele traz é, no mínimo curiosa. Ele argumenta que a gente vive uma espécie de longo inverno da modernidade. Tipo uma época marcada por exaustão existencial, crises climáticas, né? Isso. E enquanto nosso instinto costuma ser procurar solução na mais nova tecnologia do Vale do Silício, os textos apontam para manuscritos franciscanos de 800 anos atrás. É lá que estaria um verão invencível. Onde a gente encontra as respostas. Mas o convite vital para a nossa audiência é olhar para esses conceitos não como um mofo arqueológico, certo? Com certeza. É mais um diagnóstico brutal das nossas patologias contemporâneas. E vale explicar o jogo de palavras do título. A utopia descalça faz referência direta à pobreza literal e aos pés descalços dos franciscanos. Mas o autor também brinca com descansa, com C cedilha, sugerindo que é nesse despojamento que a gente encontra um descanso real para a nossa exaustão moderna. Faz muito sentido. E tem um termo que o texto usa que é sineglossa, viver sem comentários ou sem racionalizações. O fascinante aqui é que o autor não propõe o silêncio alienado, mas sim o fim das desculpas. Francisco de Assis tratava a justiça social como uma instrução literal, sem entrelinhas. Para fechar aquele abismo incômodo entre o que a gente fala nos discursos bonitos e o que a gente efetivamente faz. É uma verdadeira bofetada nessa nossa era do marketing de sustentabilidade. E isso nos leva à ideia da altíssima pobreza que o texto menciona. Que é um despojamento voluntário daquela ansiedade sufocante de possuir as coisas. Isso levanta uma pergunta excelente nas fontes. O que as pessoas possuem que, na verdade, as possuem? O autor argumenta que precisamos trocar a falsa segurança das coisas materiais pela confiança nas relações. A arte ilustra isso muito bem. O texto cita a pintura de José de Ibarra, do século XVIII. Que pinta o santo com roupas paupérrimas, mas usa uma paleta de cores super quentes. Sim, a mensagem visual é clara. A altíssima pobreza não é sobre miséria, mas sobre uma riqueza interior incalculável que aquece esse nosso inverno. E faz um contraste enorme com a escultura do Alberto Giacometti que está lá no MoMA. Ele molda uma figura quase esquelética. O texto usa um termo denso para isso, chamando de estrutura da falta.
Basicamente, Giacometti tirou tudo o que não era essencial. Ele retirou a massa para mostrar que a nossa verdadeira força está naquilo que sobra quando tiramos as máscaras. É um manifesto visual contra a nossa lógica de performance. É na vulnerabilidade que a autenticidade acontece. Agora, ver isso na arte é lindo, mas eu fiquei muito curiosa com o uso da palavra minoridade como uma tecnologia social para gestão. Escolher ser menor para liderar soa contraintuitivo. Se conectarmos isso ao quadro geral, os textos sugerem essa minoridade como uma engenharia social contra a liderança tóxica. Quando você inverte a pirâmide e a autoridade passa a ser o serviço, o lavar os pés, a polarização e a competição predatória perdem espaço. Para amarrar tudo isso, as fontes celebram a perfeita alegria e a consciência planetária do cântico das criaturas. A verdadeira cura para a alienação virtual exige uma experiência encarnada, fundamentada no abraço real e no chão sagrado. E isso deixa uma reflexão profunda para quem nos ouve. Já que o Jubileu de 2026 proclama essa utopia descalça como o antídoto definitivo para a nossa exaustão moderna, como seria possível aplicar essa engenharia de extrema vulnerabilidade nas estruturas corporativas altamente competitivas de hoje, sem que ela seja rapidamente engolida e transformada em apenas mais uma campanha de marketing vazia? Valeu a pena? Permaneçamos no bem e na paz.